E aí galera, tudo bem? Esses dias, dando aula para minha molecada, saiu uma pergunta muito interessante. Professor, como que os produtos são transportados para vários lugares do mundo? E aí eu, de maneira muito clara, já joguei aquela outra pergunta. Eu virei e falei assim, olha, muda essa pergunta, não é como os produtos são transportados para vários lugares do mundo, mas como a informação é transportada. E por que eu fiz essa questão de discutir e levantar exatamente esse apontamento de como a informação é levantada? Pois hoje, principalmente com o advento de uma terceira revolução industrial que vem ganhando corpo desde o final da década de 50, nós vivemos aí o que digamos a primazia da globalização. Produtos em todos os lados, fluxo de informação em todos os lados, e os meios de transporte que são utilizados são principalmente a internet, as fibras óticas, ou seja, meios de transporte que transportam a informação. E por que eu estou falando isso? Hoje, a informação ela é muito importante, bem como os produtos continuam sendo. Mas, para transportar o produto propriamente dito, você precisa de um meio de transporte, digamos, físico. Você precisa de um meio de transporte rodoviário, um meio de transporte ferroviário, um meio de transporte marítimo, enfim, um meio de transporte aéreo, meios de transporte. Mas é muito importante pensar que esses meios de transporte eles vão levar, sobretudo, para além do produto, a informação. Mas por que eu estou fazendo toda essa relação? Pois desde 1657, 1658, o Estado brasileiro tem a sua empresa que leva a informação. E a empresa que leva a informação é o Correios. Historicamente, os Correios eles levavam a informação por meio das cartas. Ora, era muito difícil a gente desvincular o Correios da palavrinha carteiro, da profissão carteiro, que aos poucos vem sendo substituída pelas mensagens instantâneas, pelos e-mails, enfim, pelos fluxos informacionais, tais como vários outros elementos também vieram sendo substituídos ao longo dessas últimas décadas com o advento da globalização. E quando a gente começa a falar em Correios, algo muito importante a gente tem que pensar. Bem ou mal, o Correios, a empresa Correios, que é uma empresa brasileira, do Estado brasileiro, ela é uma empresa que conectou espaços, ela é uma empresa que conectou regiões, ela é uma empresa que conectou culturas. Pois lá atrás, muito distante de todas essas relações informacionais, ou a quebra da percepção do tempo e do espaço, como David Harvey coloca, ou mesmo até a ascensão desta globalização extremamente perversa que padroniza todas as relações sociais, tão posta por Milton Santos, os Correios faziam esse papel. É claro que as relações vieram a se modernizar, principalmente as relações de troca de informações, bem como dos meios de transporte. E com isso, os Correios também passaram por reestruturações para que este modelo viesse a atender essas novas demandas. Tanto que hoje o principal aparelho do Correio não é mais levar carta para um lado e para o outro, embora ainda continue a acontecer. Mas o principal aparelho do Correio hoje é levar o produto. Lembra do início da nossa conversa que eu disse a vocês que um aluno falou como que os produtos são transportados? Pois é, os produtos são transportados dentro do território brasileiro ainda pelos Correios, que é uma empresa brasileira. Entretanto, essa empresa, infelizmente, passa por várias e sucessivas crises, pois as demandas, principalmente de grande produção econômica, pois as demandas, principalmente de grande circulação dos produtos, faz com que os Correios, em certa medida, não consigam acompanhar esses fluxos informacionais, esses fluxos econômicos, o que acaba levando esta empresa, infelizmente, a ficar sobre o holofote do grande capital. Por várias vezes, os Correios acabaram entrando em linha reta, próximo a um contexto de privatização, pois nós vivemos uma política onde é muito claro quando elementos do Estado, elementos públicos, aparelhos estatais não dão certo, que sejam oferecidas a contextos de privatização. A esta política de oferecer aparelhos públicos de privatização, tal como sempre se coloca em pauta o Correios,
é uma política muito clara do neoliberalismo. E quando a gente começa a pensar nesse contexto do neoliberalismo, a gente pode voltar, por exemplo, lá para a década de 80, ou quando Margaret Thatcher, a primeira dama, né, a dama de ferro da Inglaterra, ela basicamente começou a privatizar tudo que era do Estado. Muito ali sugando um pouco dos pressupostos, dos escritos de Hayek. E aí é muito importante a gente começar a pensar que essa relação entre privatizar algo que fosse do Estado, uma vez que aquilo não está dando certo, ou que não houve investimentos o suficiente, é algo, por exemplo, que acaba valorizando os neoliberais, os contextos de privatização. E aí é muito importante pensar que no caso do Brasil, os Correios, por ter esse monopólio do transporte, por ter esse monopólio das trocas, sejam de informações, sejam de produtos, ele querendo ou não, também acaba favorecendo relações de segurança nacional e principalmente de soberania, pois transportar não é só transportar um produto, você também transporta informação. E nós sabemos que a informação é algo extremamente importante. Então, quando se vê em contextos de privatização em cima dos Correios, você também está, querendo ou não, abrindo esta relação de controle da informação para o mundo. E olha, gente, você, quando abre essa relação de informação para o mundo, você entra num contexto de choque acerca da soberania nacional. Então é muito importante pensar que o Correios, ele vem acompanhando, sim, aos trancos e barrancos, mas as mudanças que são propostas pela globalização. A globalização, ela tende a exterminar todos os valores regionais, tal como já citado a vocês, Milton Santos muito bem colocou. Contexto de padronização. E é claro que quando nós vemos uma greve dos Correios, não é uma greve a favor da privatização. Não, é uma greve a favor da melhoria. Porque, infelizmente, alguns aparelhos públicos estão na mão de agentes que utilizam, instrumentalizam estes aparelhos para se perpetuar no poder. Agora, você pegar, infelizmente, esses aparelhos públicos e sobre o jugo de uma única pessoa que o utiliza para se perpetuar no poder e, por exemplo, privatizar, talvez isso não é a melhor solução, mas sim abrir para discussão e julgar quem deve ser julgado e reconhecer os erros que aí estão postos. É claro que eu volto a falar, o Correio, ele acompanha as relações postas da globalização. E quando a gente pensa em relações postas da globalização, nós estamos colocando um modelo pelo qual as informações circulam a todo momento, a toda hora, de maneira extremamente veloz e pontual. Então, quando a gente analisa principalmente a greve dos Correios sobre um alegar de melhores condições de trabalho, e sim, devem ter melhores condições de trabalho, os profissionais dos Correios devem sim ser melhores remunerados, mas a gente também não pode vir com contextos meramente de falar vamos privatizar, que é a solução. Se privatização fosse a solução, por exemplo, não teríamos tido a tragédia de Brumadinho ali da Samarco, que é um projeto de privatização da Companhia Vale do Rio Doce, que depois vira Vale. Então isso é muito importante. A política neoliberal, ela vai se utilizar de aparelhos públicos que estão em uma estrutura de falência corruptiva para privatizar esses elementos. Então, muito importante pensar que o processo de manifestação dos Correios está muito relacionado a uma melhoria para todos, não uma melhoria apenas para os grandes burgueses que tendem a querer privatizar principalmente este aparelho muito importante que desde 1658, 59, 57, enfim, ou seja, há muito tempo, integra diversas regiões, diversos contextos e diversas culturas no território brasileiro. Beleza, galera? Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever e dar aquele like maroto. Valeu, gente! Lembre-se, juntos sempre seremos mais fortes. Um grande abraço. Tchau, tchau!